Universo e a Fly Scalema, tá? Uma das coisas que toda hora eu olho lá para o passado, principalmente 2004, 2005, onde eu tinha bem menos conhecimento de ferramentas, eu consegui ganhar grana na bolsa, e eu me pergunto o seguinte, né? O que aconteceu lá? Né? Quando eu olho, se eu pego o mapa de risco da época, eu vi assim, cara, eu podia ter quebrado umas 10 vezes, por que não aconteceu aquilo? E aí a questão é o seguinte, a gente fica se perguntando isso daí. Tá? Eu lembro uma vez que eu estava lá no shopping Eldorado, né? Meu irmão fazia uns negócios, né, na área de informática. E tinha um cidadão lá, que eu nem lembro o nome dele, mas era um cara que ele estava falando assim, você mexe com o mercado? Ele fez um comentário. Aí eu falei assim, olha, eu mexo com um parâmetro aqui. E sabe o que o cara falou? Ele falou assim, tipo, ele não entendia muito de opção, mas ele entendia um básico. Ele olhou para aquilo e falou, você está fazendo isso? Você está comprando um e vendendo dois? Bom, seu risco de quebrar é muito grande. Só que o cara tinha feito engenharia. Ele falou, não, mas deixa eu dar uma olhada aqui, né? Eu não sei de onde ele tirou, nem tinha aqueles dados na época. Ele foi lá e falou, olha, mas a volatilidade histórica desse ativo é tanto. Aí ele pegou rapidamente, fez vamos dizer assim, ele fez uma análise do negócio, não, mas as suas chances de ganhar é grande. Mas ele falou, cara, não vim aqui para discutir isso, tá? Aí continuou conversando com o meu irmão, estava falando de informática e tal, né? Aquilo, né, eu já nem lembrava mais dessa passagem. Mas mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a analisar as operações que eu tinha feito em 2004. Eu pensei assim, cara, por que isso deu tão certo? E sabe quando você não lembra, você tenta rever, tenta relembrar por que aquilo deu tão certo, né? Que foram as operações, que fizeram com que eu começasse lá, eu tinha a história de por que eu fui para o mercado, é uma história completamente diferente do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que desde criança eu tinha esse sonho, não foi assim. Eu fui no mercado por conta do quê? De um desaforo, alguma coisa do gênero, tá certo? Então nem sempre nós somos motivados, né? Vamos dizer assim, nós somos movidos pelos motivos certos, tá? Nós tomamos nossas decisões, tal, né? Mas a coisa que me fez ir para o mercado financeiro foi a coisa mais inusitada, assim. E eu vou falar aqui que aconteceu. Então eu acabei indo para o mercado financeiro, não no mercado financeiro trabalhando como funcionário, trabalhando como autônomo, tá? Eu vou no mercado, vou fazer grana, tá? Eu peguei lá, coloquei, e o desafio foi o seguinte, eu me coloquei esse desafio, eu vou colocar $10.000 na conta, eu vou provar que num dado tempo é possível conseguir $1 milhão. Eu queria provar isso, eu tinha pensado em 10 anos, né? Mas o que me motivou aquilo foi o seguinte, uma história até muito engraçada. Eu já estava muito bem, eu tinha passado um tempo operando petróleo, depois prata e depois suco de laranja. O suco de laranja não deu muito certo não. Não deu muito certo. Eu considerei aquilo como uma das passagens da vida que não consegui acertar. O contrato era de 1 ano, depois de 2 meses eu saí do negócio. Eu saí do negócio porque a coisa não estava dando certo. E, bom, já estava meio que, já tinha alugado até um lugar lá, uma casa lá na Ilha Comprida, já estava desistindo mesmo de ficar na sociedade. E aí aconteceu o seguinte, né? Tem uma moça que ela, tipo, é meio que uma filhada da minha mãe, minha mãe gosta muito dela, né? É bom, enfim, tá? E ela chegou para mim, né? A Nelly chegou para mim e fez uma seguinte pergunta para mim. Você mesmo sabe ser um operador, um estrategista, ou você só sabe mandar ordens? Eu fiquei pensando assim, né? Eu falei, nossa, maninha, nunca que eles estão me perguntando isso, né? Ela falou assim, eu não queria que você ficasse assim, mas é que eu ouço falar, porque você trabalha com quem opera petróleo, né? Vamos dizer assim, as pessoas acham que é fácil, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, aquilo me magoou. Me magoou assim, não no sentido de eu ficar com raiva, não foi isso não. Mas você sabe quando você fica na dúvida?
será que realmente era um bom operador, era um bom estrategista, ou se não passava de uma pessoa que sabia emitir boas ordens, as ordens, né? Ficou essa dúvida. Então eu me coloquei com esse desafio. Falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar $10.000 numa conta e vou transformar isso em 1 milhão para provar que isso é possível. Se não der certo, não deu. Os $10.000 e acabou, tá? E foi isso que me motivou a ir para o mercado financeiro, abrir uma conta lá na Souza Barros, na época que tinha, a Souza Barros, na época tinha até um posto avançado de atendimento lá no Shopping Vila Lobos. Aí eu falei, não, vou numa corretora que eu não conheço ninguém, vou lá fazer uma conta e vou provar que isso é possível. E foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Mas olhando para lá, né, eu, antes disso, eu tinha aquilo me reacendeu uma memória remota. Quando eu tinha acabado de entrar no Banco Boa Vista, né, os meus superiores viram que eu gostava muito eu acompanhava muito bem as operações no pregão de viva voz. E aí teve um dia, não passou muito tempo que eu estava trabalhando lá, o meu chefe chegou para mim e falou, olha, eu vou te dar um VAR aqui, um valor que você pode perder até esse valor aqui. Tá? Você está no comando, você mandar as operações lá para o operador lá. Tá? Né? Pode operar café, você tem esse limite para perder aqui. Era R$500 mil na época. Aí, beleza, tá bom? Aí eu peguei o dinheiro, peguei lá o limite que eu podia perder, então foi bom. Então cada operação, se são R$500 mil, cada operação com 25 mil estoque, eu tenho 20 entradas e 20 saídas. Pronto, fácil, tá? Fui lá pro pregão, né? Não estava direto no pregão, mas podia observar lá o aquário do pessoal lá, e eu tinha um telefone direto com o nosso operador lá. Aí eu falei assim, olha, compra tanto de café, vende tanto. Fiz no total 42 operações nessa semana, resultando num ganho de 180 mil. Aí chegou o final de semana, né? Chegou na sexta-feira, voltei lá, né, à tarde lá para o banco, aí eu falei, ó, consegui 180 mil essa semana. Eu falei, cara, muito bom, parabéns. Pô, 1995 era grana isso daí, salário mínimo era R$100, né? Bom, beleza. Aí, né, na segunda-feira, eu pensei assim, né? Poxa, acho que ele vai me falar, vai me mandar assim, ó, segunda você nem vem aqui, já vai direto lá para a bolsa. Eu já estava pensando nisso, né? Ele falou assim, olha, eu quero que nesse final de semana, ó, aqui estão as 42 boletas que você fez, né? Umas você estocou, outras você ganhou e tal, né? Eu quero que você pegue a boleta 1, no momento que entrou o momento, você tem um horário aí, você deve lembrar, se quiser a gente tem a câmera lá, né, dos horários que você mandou as ordens. Eu só quero que você me tique cada um, por que você entrou e por que você saiu. Não, tá bom, beleza. Eu comecei a olhar, eu não lembrava mais o que tinha feito naquela hora. Até em umas 3 operações mais bem sucedidas, eu pedi a filmagem da câmera para eu ver o momento que aquilo tinha sido mandado. E eu não tinha conseguido. Aí passou uma semana e ele falou assim, você tem um relatório aí das 42 operações? Eu falei, não. Segunda semana ele pediu de novo, na terceira semana, depois da quinta semana eu falei, eu desisto. Eu não consigo te dizer por que eu entrei aqui, por que eu entrei lá. Eu falei, tem uma outra que eu lembro, tá? Aí tipo assim, aquele operador 137, quando aquele cara ele entrava, eu sabia que ele representava tal pessoa e ele saía raspando um contrato de café. Por isso eu comprei na frente. Eu vi o cara vindo, né? Quer dizer, ele não usava o telefone, ele ia lá na roda, esse cara sempre ia na roda. Então quando ele vinha comprando, eu já sabia que ele ia puxar o café. Ele sempre puxava um contrato de 2 meses para frente. Quer dizer, eu conhecia como que era o negócio lá. Mas será que aquilo foi então, esse seu conhecimento, será que esse seu expertise serve para alguma coisa para o meu operador lá em Singapura? Para o nosso operador lá na França? Temos em Paris, em Lyon, em Sèvres. Serve? Não serve, pois é. Então, é esse conhecimento que nós não conseguimos produzir aqui dentro. É esse conhecimento que ele possa ser o quê? Reprodutível. Esse seu conhecimento, esse seu expertise, ele é muito bom para a bolsa daqui. Será que se eu te colocar você lá na bolsa de Singapura, você consegue ter a mesma performance que teve aqui? Pois é, não dá, não. Então você veja que esse é o grande desafio dessa produção de conhecimento corporativo. A maioria do conhecimento corporativo produzido não serve para porcaria nenhuma. Nossa, então, e aí quando essa minha irmã de consideração me falou aqui, me veio na cabeça isso, será que eu consigo realmente reproduzir riqueza? E eu fiquei nessa dúvida, uma dúvida assim que
sabe, eu mesmo fiquei pensando, será que tudo aquilo que eu consegui construir foi porque eu era somente uma peça num sistema? Porque eu não era porcaria nenhuma. E eu precisava provar isso para mim. Eu pelo menos ter, por exemplo, a resposta. Não, eu não consigo vencer o mercado. Consegui vencer por quê? É fácil, né? Quando você errou, o cara fala assim, então aumenta 10 vezes o seu volume, o seu limite, vai lá e amassa o mercado. Eu acho que isso não deixa de ser ter um mérito, né? Para você ter a confiança, né, do dono do dinheiro poder te dar um limite quase infinito é uma coisa, tá? Tem lá o seu mérito, mas será que é tão meritório quando alguém que vai lá no mercado e consegue extrair dinheiro do mercado? Tá? É discutível isso, tá? Isso é uma coisa discutível, mas para mim talvez aquilo pesasse para mim. Tá? Então o que acontece? Né? Quando você começa a estudar o mercado, por que alguns vencem num período muito longo? Né? Tem a ver sempre o quê? Com as probabilidades. Se aquela operação estatisticamente é vencedora ou perdedora. Isso tem o quê? Isso ajuda bastante, tá? E mesmo que no seu cálculo de VAR, essas coisas, ela seja bastante desfavorável, ela pode ser muito vencedora desde que você escolha o momento de entrar. Tá? Então, quando a gente consegue escolher o momento de entrar e não entrar, a história é bem outra. A sua possibilidade de ganho, a sua possibilidade matemática de ganho é muito grande. Então, quando eu fazia aquelas operações com a Telemar, comprou um, vende dois, tá? Realmente a chance de dar errado era muito pequena, pelo menos a chance estatística. Tá? Mas com certeza já se viu uma ronca muito forte em agosto de 2007. Em agosto de 2007, embora você estiver já fazendo estudos estatísticos melhores, né, eu também levei uma baita de uma ronca naquela puxada que a Petrobras deu, né, um pouquinho antes do pré-sal. Antes de ter o anúncio do pré-sal, teve lá uma puxadona muito forte, né, que já era meio que, ainda bem que eu estourei a posição, senão eu teria perdido muito mais. Mas eu também, apesar de todos os medidores estatísticos estarem a favor, a gente também perde dinheiro. Tá? Então, vamos estudar um pouquinho o Buster reverso, né? Mas ele pode ser muito vencedor em que situação? Numa situação, vamos dizer, de certa normalidade. Mas, de um modo geral, o Buster reverso, tá? Quando você faz ele levemente OTM, a sua chance de vencer o mercado, tá? Ele é muito grande, tá certo? Ele é muito grande mesmo, tá certo? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aqui, tá? Do Buster reverso. Tá? Então o Buster reverso, ele leva assim, tá? Suponha que a sua chance de subir e de cair seja a mesma. Suponha que seja mais ou menos 50% de chance. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Quanto que está no BEV? O BEV está 14, vou pegar aqui um exemplo. O BEV está 14,50. Está 14,70. Vamos pegar aqui o BEV, tá? Ambev. Aí vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Um exemplo. Ambev. Ambev 3 tá, nesse momento está 14,85. Está 14,85, por exemplo. Tá? Então o Ambev está 14,85. E eu quero fazer um Buster reverso. Tá? Então eu poderia pensar o seguinte: olha, eu vou fazer assim. Dá para fazer essa seguinte operação aqui, tá? Dá para, por exemplo, comprar, tá certo? Uma da T, 152 e vender duas da T, 147. Tá? Esse aqui do 15 e 25. Tá? E esse daqui do 14,75. Tá? Dá para fazer isso daí, tá? Então me fala uma coisa, onde que é o meu risco aí? Meu risco é continuar caindo. Mas veja, como eu já tenho mais ou menos, eu tenho aqui, né? Estou ocupado 14,25, estou vendido aqui no 14,75. Certo? Então, aqui, nesse caso aqui, eu vou, né? Onde está o meu risco aqui? Então, o meu risco aqui, a minha assunção, está no 14,25. 14,25. E aí a pergunta é assim: poxa vida, no 14,25 quer dizer que se o mercado cair até 14,25 eu não perco dinheiro. Por quê? No 14,25 esse cara vai valer 50 centavos e esse vai valer, né, R$1. Então dá 0 a 0. Então quer dizer, eu só começo a perder lá. Mas vamos pensar o seguinte: olha, do 14,85
Tá? Para ir para o 14,25, eu tenho que cair com 60 centavos, não é? Tem que cair mais uns 60 centavos. Eu tenho que perder mais uns 60 centavos. Então eu tenho que ter uma queda de 60 centavos. 60 centavos que equivale aproximadamente a perder mais uns 4,1%. Então você veja que você já tem essa vantagem matemática. Quer dizer, se cair até 4,1%, você ainda tem ganho. Você até tem ganho. Agora, cá entre nós, qual que é a possibilidade da Ambev, dentro de um mês, cair mais de 4,1%? Considerando que ele já estava no 15,40, 15,50, ele já caiu quanto? Ele já caiu em torno aí de 6%. Então, qual que é a chance de ele cair mais 6%, mais 4%? Eu acho que não é tão grande. Eu acho, não tenho certeza de nada. A gente está falando isso num sábado, amanhã sai uma notícia lá da Ambev, meu Deus me livre, acontece alguma coisa numa fábrica e pronto, abre segunda-feira com uma queda de 5%. Pode acontecer isso. Mas vamos considerar isso no longo prazo. No longo prazo, essa operação em que você esperou cair 5%, 6% e montou mais uma operação que você só perde se cair mais 4 ou 5%, qual que é a sua chance de perder? É muito baixa. Ela é consideravelmente baixa, tá certo? Só tem um problema essa operação. Se o negócio chegar perto dos 15, 25, você não ganha praticamente nada. Tem esse problema. Quer dizer, a operação ela é boa, é uma maravilhosa operação. Falando assim, tá? Falando assim, ela é maravilhosa. Só que qual que é a sua chance de você efetivamente ganhar grana? Pode ser baixo, porque está dando 15,50 isso daí. 15,50, não custa nada. Aí sai qualquer noticiazinha, vai para 15,10, aí sobra 10, 15 centavos desse cara aqui. E aí você vai se ralar lá para ganhar talvez 10 centavos, né? E talvez não compense. Aí talvez nesse caso, mesmo com essa faixa tão grande de proteção, talvez não seja lá um grande negócio. Mas e se você fizer o seguinte? Nós sabemos que as puts vão, então tem aquele lance lá que é assim. Você tem cara que fala assim, Ambev é uma porcaria porque não sai do lugar. Eu já acho que é uma bênção. Se não sai do lugar, é uma bênção. Pô, mas a Ambev tem uma rolagem muito ruim. Ah, tem uma rolagem ruim? Então tá bom. Tá? Se tem uma rolagem ruim, quer dizer que a longa ela é barata, não é? É isso. Esse que a longa é mais barata. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de comprar T, eu vou comprar U, tá bom? Então, em vez de comprar T, eu vou comprar U. A U152 e vender duas da P147. Vou fazer isso, pronto. Essa operação ela é bem melhor, por quê? Se o mercado subir, eu vou ter um valor residual bom da U152. Então, no caso da Ambev em específico, quando nós vamos fazer um booster reverso, é bom a gente comprar aquela que é mais longa. Pelo menos um mês para frente, acho que vale a pena. Tá? Mas também tem que sempre lembrar que a Ambev está onde? Nesse momento, estamos agora em julho de 2023. Ele está oscilando entre 14 e pouquinho e 15 e tralalá, tá certo? 15,50, parece que lá no 15,50 começa a vir o quê? É como se alguém colocasse só um sapão lá e não deixasse você subir. 15,50 a gente viu uma luta muito bem, se dá um negócio muito. Se daqui a um ano ele estiver entre 15 e 16,50, passa a ser 16,50 uma referência de topo. Tá? Mas a Ambev é muito interessante nesse ponto. Você pega lá a máxima mínima, tira a mediana, né? E para baixo da mediana, você vai começar a operar para baixo da mediana, faz bastante sentido essa operação. Tá certo? Então acho que a Ambev está bem tranquilo, para um booster reverso é bastante funcional, ela é bastante funcional, embora aqui essa distância aqui seja pequena. Quando você faz ele mais longe, você faz ele bem mais longe, você já consegue ter o quê? Um range até maior, até de 75 centavos ou até de R$1. Então, vale a pena sim, né, estudar Ambev nesse sentido. A Ambev é muito boa nesse sentido aí, tá certo? Itaúsa já não é tão simples assim, tá? Itaúsa já não é tão tranquilo, né? Itaúsa já foi bem mais tranquilo, né? Bradesco também foi tranquilo em booster reverso. Agora nem tanto, tá? Mas na Petro ainda é mais ou menos viável.
O booster reverso na perto, né, ela tem dado, né, assim, um certo resultado, mas aí também você tem que acertar o ponto dela, né? Então, se ele está indo numa máxima, que ele está fazendo a perto, no estado que está com esses dividendos todos, em geral você vai ter que olhar a máxima que ele bateu. Da máxima que ele bateu, ele tem conseguido cair em torno de 7, 8% no máximo, e depois ele volta a subir, que está mais ou menos estacionando. Você tem que ver o quê? Sempre olhar o comportamento do ativo. Tá? Mas quando você está fora dele, você começa a olhar o comportamento do ativo, quando você não é obrigado a operar ele, já começa a mudar completamente a sua visão. Tá? Então eu estou te falando, ó, a PET você pode esperar cair em torno de 7, 8% para começar a montar, tá? A gente fala porque está fora da PET. Quem já está na posição, fica difícil desse discernimento. E geralmente ou ele já está ganhando ou está perdendo a posição. Então isso até interfere o quê? No julgamento da estratégia. Isso aí interfere muito no julgamento da estratégia. Tá? Então, no caso dos boosters reversos, tá? A orientação, né? A orientação é comprar, né, uma put, né? Compra put mais longa um pouquinho. Tá, pode ser de mais 1 ou 2 meses. É bom, né? Você fica aí, né, com um booster aí reverso aí mais longo. Ou pode ser uma compra de uma put muito longa. Tá certo, né? Longa, tá? Pode ser até de 2 anos. Você pode fazer isso sim, tá? Só que quando você vai fazer com essa put muito longa de 2 anos, tá? Um booster reverso, toma cuidado, né? Toma o seguinte cuidado, tá? Vende aquela put que tem a vocação para virar pó, tá? Porque essa daqui, quando você comprar muito longa, ela já não tem, né, uma proteção tão boa quanto a put. Essa de 1 mês não tem problema, 1 ou 2 meses não tem problema. Série U com a série T ou série V com a série T não tem problema, 1, 2 meses não tem problema. Mas quando é muito tempo, que nem de 2 anos, ele não acompanha, porque o delta dele é diferente. O delta da longa ele é diferente. Né? Então, o booster reverso acho que é uma operação que dá para você começar a olhar para ela, e ela é muito melhor, né? Ela é muito melhor do que você simplesmente vender uma put. O financiamento reverso é o financiamento com put. Tá? Então, booster horizontal, né? Então, o que a gente estava falando de financiamento, né, com put, tá? Tira ela dá muito mais resultado. O booster reverso é a melhor estratégia? Não é a melhor estratégia. Tem estratégias melhores, tá? O booster reverso, comparativamente com o financiamento com put ou com a venda coberta, ela é muito melhor. Ela é muito melhor, mas muito melhor, uma diferença assim, né? E aqui, como você está comprando uma put um pouquinho mais longa, você altera, né, a estatística. Nesse caso aqui, se você montar esse booster aqui, eu diria que a sua possibilidade matemática de ganho no longo prazo é superior a 75%, 80%. Porque ele tem que cair mais do que 4% para você começar a perder. Entretanto, tem um problema aí. Se subir, você também não ganha nada. Aqui não. Se você comprou uma longa, se subir, vai te sobrar alguma coisa. Então vamos supor que o mercado fica aqui no 14,80. Esse cara aqui vai valer uns 50 centavos mais ou menos. Uns 50 centavos, 60 centavos. Se ele vier perto dos 15, vai valer uns 40, 50 centavos ainda. Então, quer dizer, você consegue ganhar em 3%, caso o mercado fique mais ou menos nessa faixa aqui. Mas é 3% mais o DI, né? Porque você não botou dinheiro aqui em relação à venda coberta. Então, ele pode dar muito mais do que a venda coberta e com um risco bem menor. Quer dizer, ele tem uma faixa que ele pode cair se você não tem uma perda aí, né, na sua operação. Tá. Booster reverso mais longo. Você fala assim, eu posso fazer mais longo porque tenho caixa, tenho margem, né? Quanto mais longo for, né, maior vai ser o seu range, o seu range de operacional, tá? Então, vamos lá. O booster reverso longo. Então, em vez de você fazer ele mais longo, você vai ter o quê? Um ganho, tá? Uma amplitude maior, tá? Então, aumenta a amplitude.
tá? Aumenta muito a amplitude. Então, suponha que você tenha a seguinte situação: você vendeu lá uma ação e você quer recomprar ele. Mas você pode deixar muito tempo. Então, se você pegar aqui, por exemplo, vamos supor que a gente esteja em janeiro. A nossa data agora é janeiro, certo? Então, você pode pensar o seguinte: eu vou olhar, né, em janeiro. Em janeiro, tá? E o ativo está custando R$15, por exemplo. Está custando R$15. Então, nessa situação, por exemplo, se você quiser fazer um booster de reverso, pode ser aqui no caso do Ambev mesmo, tá certo? Dá para você fazer, talvez, essa daqui, olha. Comprar aqui, né, uma da... pegar aqui, né, janeiro, fevereiro, uma da P16 e vender duas da O15, por exemplo. É possível fazer isso zero cost call. Quer dizer, mais longo, tá certo? E se for mais longo ainda, não, eu quero fazer bem mais longo. Então vamos supor que você fala, tá bom, então eu vou fazer lá para o final do ano, por exemplo. Lá para o final do ano, mais para o final do ano. Então é possível talvez você comprar aqui, tá? Uma aqui da X17, por exemplo, ou da X, pode ter capaz de conseguir uma da X16,5 e vender duas no caso, deixa eu ver, para novembro, por exemplo, duas da W15, por exemplo. Tá? Então, até melhor, né? Deixa eu colocar aqui outros valores, tá? Então, aqui, né? Talvez aqui do 16, pegar aqui, ó, aqui do 16, tá? Por exemplo, né? E aqui do 14,5. Ou seja, esse daqui tem uma assunção aonde? No 14. E esse daqui tem uma assunção no 13. Quer dizer, só começa a perder se ele for abaixo dos 13. Porque o que acontece? Mais ou menos na linha do dinheiro, né, as puts longas elas têm mais valor. Só que aqui, esse daqui você leva uma certa desvantagem aqui, porque está muito longe, né? Está muito longe, está muito longe, vai ter uma chamada de margem em cima disso daí. Talvez esse com 2 para 3 meses seja o ideal. Você só perde abaixo dos 14, mas olha só, né? Se ele estiver no 14,80, 14,70, no 15, 15,20, 15, qualquer valor acima do 14, você tem um ganho muito bom. Tá? Talvez não seja um ganho tão excepcional se estiver perto dos 14, mas se estiver perto dos 15, esse cara continua valendo 1,20, 1,30, esse daqui vai estar valendo 10 centavos, né? Então você pode realmente ter um ganho muito grande, né, nessas operações aí. Mas é sempre bom lembrar, né? Você só pode montar uma posição em que você possa estar assumindo a compra do papel. Tá? Que você está confortável em assumir a compra do papel. Né? Agora, se você for olhar estatisticamente o risco disso daqui, de você perder dinheiro, ele é muito baixo. Ele é consideravelmente baixo, porque o mercado tem que cair bastante para você começar a perder dinheiro aí, né? Tá? Porque cair bastante. Agora, e quando vierem as opções semanais? Poxa vida, quando vierem as opções semanais, tá, para determinados ativos seria excelente. No caso da Ambev seria excelente, mas eu acredito que a Ambev não vai ter semanal. Vai ter na Bova 11, na Petrobras e na Vale. A Vale, tá, é um ativo que eu não aconselho a fazer esse tipo de operação. Por conta do quê? Ele é muito violento na sua movimentação e é uma movimentação imprevisível. É diferente da Petro. A Petro, apesar desses últimos tempos ter dado aí grande baile na maioria do pessoal, ele é um ativo que ele tem uma certa previsibilidade. A previsibilidade da Petro ela é muito melhor. Então eu posso chegar e falar, olha, a Petro está com esse comportamento atual, né? Caindo 7, 8%, depois está se recuperando. Eu até posso fazer esse comentário, porque efetivamente é isso que a gente consegue observar. Cara, a Vale, dá até medo de fazer comentário da Vale. A gente está aqui comentando, olha, acho que dado, lembro recentemente, falei, ó, lá 67, 66, acho que não vai. Vai até 64 no intraday, 63,50 no intraday, depois voltou.
né? Então a Vale já é bem mais imprevisível. Agora na Petro não é com uma certa previsibilidade, muito player, né? A Petro, eu acho que nesse quesito aí, ele é muito bom. Ele é um menino razoavelmente comportado. Tá? Não é muito, mas dá para você ter uma noção melhor, né, de oscilação dele, certo? Vamos lá, vamos supor que a gente chega, tá? Nós sabemos que tem uma data, né, que é o quê? 29 de setembro de 2023. Essa data eu acho que vai ficar na história, né? Ficar na história, né? Uma data, né, que depois de 2007 até agora, deixa eu ver, 2007 são 16 anos. 16 anos depois, finalmente eu vi as opções semanais. Já pode botar, né? Então, as opções, olha, eu vi, né, depois que saiu o negócio das opções semanais, né, teve muita gente que ficou criticando que já era hora, tal, né? Então, a gente tem que começar a aprender nessa vida a aceitar as coisas dentro, né, do seu tempo. Dentro do seu tempo, né? Se não dava para fazer antes, não deu e acabou. Né? Ficar dizendo, sabe, tem uma piada aí, tá? Circulou recentemente aí nas redes sociais, né? Eu não sei se aquilo é real ou se é uma anedota só, em que tinha um lugar lá, né, em que as esposas iam lá escolher os maridos. Não sei se vocês viram isso na internet recentemente. As esposas iam escolher os maridos, né? E tinha 6 andares. E a regra era o seguinte, né? Você não podia voltar ao andar. Não podia voltar ao andar, né? Então o que aconteceu? Então aí o cara chegava lá no primeiro andar, né? A mulher chegava no primeiro andar e falava assim, ó, os homens desse andar não bebem. Então beleza, né? Aí todas as mulheres estão lá subindo para o segundo andar. Não, esse além de não beberem, não fumam e trabalham. Tá bom. E aí as mulheres não pararam lá para escolher ninguém. Aí foi para o terceiro andar. Então, esses não bebem, não fumam, trabalham e são carinhosos, né? E depois, foi indo, né? Aí quando chega no sexto andar, tem um cara perfeito. O cara não tem vícios, é trabalhador, é dedicado à família, gosta das crianças, ajuda nas tarefas domésticas, tá certo, né? E aí, as mulheres também não escolheram nenhum marido naquele andar. E aí, subindo para o sétimo andar, a gente estava lá assim, então. Não existem mais homens, né, acima desse nível, né? Tá vendo? Vocês nunca estão satisfeitos, né? Pois é, essa anedota aí, embora eu não gosto muito desse tipo de anedota, tá? Eu acho assim que você pode levar na brincadeira, mas tem gente que fica levando isso com justiça, que absurdo, não sei o que, né? Tá, né? Bom, mas enfim, tá? Então isso aí acho que ilustra talvez muito bem, né, o como que nós somos. Às vezes nós somos assim, né? Eu já vi, assim, eu lembro, né? Todo mundo já foi jovem e acho que todo mundo em algum momento da vida já esteve num relacionamento abusivo, daquele que nunca era o suficiente para que qualquer coisa que você faça, a pessoa fala assim, mas podia ter sido, né? Tá bom, tá, mas não tá muito bom. Então o que acontece? Nós também, de uma certa forma, somos assim. Tá? Quantas pessoas não têm uma vida que os outros sonhariam em ter? E talvez você não esteja dando o devido valor. Pois é, isso é uma coisa assim. Mas isso demora também. Isso demora. Às vezes até a relação entre pais e filhos é assim. Às vezes é um nível de abuso que não é aquele abuso que você consegue quantificar. Tá? Mas às vezes tem determinados tipos de relacionamentos que realmente são muito abusivos e a pessoa vai se acostumando com aquilo e também, tanto o abusado como o abusador se acostuma com aquele papel. Aquele papel tanto do abusador como do abusado, entendeu? Quanto do opressor como do oprimido, né? Bom, então, aí quando eu chego aqui, né, então nós vamos ter, né? Então eu vejo assim, quase todo mundo que eu conheço que eu mexo com opções, tá todo mundo criticando.
dizendo que isso já devia, né, já devia ser isso, porque não sei o que em tal país é assim bom. Tal país é tão bom assim, por que você está no Brasil? Né? Bom, aí tem sempre aquele, né, aquele mala lá que fala assim, mas eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos. Beleza, então, por que você está dando palpite aqui no Brasil? Não é mesmo. Eu fico de cara, assim, o cara mora lá nos Estados Unidos, paga imposto do governo americano, consome cachorro-quente americano, consome hambúrguer, gorduras trans americanas, e vem dar um pitaco aqui. Sabe, quando eu vou lá naquele Clube Rio Branco, né, e vou lá comer uma feijoada, lá, uma feijoada assim que eu gosto, já postei no Insta já, né? Cara, não é a intenção de dizer que eu tenho uma vida normal, como todo brasileiro, não. É para mostrar que eu sou ser humano. Eu sou humano, porque eu tenho as mesmas necessidades que eu preciso comer. Tá? Mas que eu não preciso, né, fazer, né, do fato de eu ir almoçar, por exemplo, um evento, né, que nem tem gente que vai lá, mostra aquelas fotos, aqueles restaurantes e gosta de dizer assim, não, porque esse restaurante aqui, o prato mais barato é R$500. Eu acho isso até legal, para quem precisa de autoafirmação. Para quem precisa, eu acho muito bem, tá? Mas para quem não precisa disso, eu acho que cada um tem a sua vida, né? Então, né, temos que estar satisfeitos com o que nós conseguimos conquistar e com aquilo que nós também conseguimos consumir. Então, muitas vezes, você pode até poder consumir uma coisa muito cara, você não quer consumir, ou você não pode, né? Que nem tem uma tia minha, né? Eu lembro do último, faz uns 10 natais atrás, estava na tia, na casa dela, tinha um monte de comida, pernil assado, com aquela crostinha, tinha lá uma barrigada de porco, assim, com aquela crosta de pururuca, assim, até dá arrepio quando eu penso, né? E ela falava assim, nossa, quando a gente ia chegar no Brasil, a gente olhava para essa comida, não tinha dinheiro para comprar. E hoje a gente pode comprar e não pode comer. Vai ter uma vida ingrata, né? Eu falo, poxa tia, não fala assim, poxa, a gente saiu lá, praticamente refugiado, já trouxe lá as fórmulas químicas e conseguiu montar uma fábrica de cosmética, porque tem que dar graças a Deus por isso, né? Não, tô brincando, sou feliz sim por isso. Não, pois é, a gente tem que ser feliz com o que tem, tá? Agora então, tá todo mundo criticando, mas acho que o importante vamos lá, tá todo mundo criticando. Mas ninguém está querendo saber onde que está o jeito de ganhar dinheiro. Então, quem fez, né? Então, quando eu peguei, né, há uma semana atrás, eu fiquei insistindo, dá uma olhada nessas flies escaleras, dá uma olhada. Então, tinha uma fly lá que era o quê? Eu vou colocar aqui os strikes, tá? Era da T115, menos 2 da S112 e compra uma da S100. Certo? O papel, o ativo, né, a Bova 11, estava na faixa de 114. E por que eu falei assim? Olha para esse daqui. E recentemente, tá, isso aqui foi mais ou menos, né, no dia. Isso aqui foi mais ou menos, eu vou colocar aqui menos 15, tá bom? Quer dizer, era numa segunda-feira, 15 dias antes do vencimento. E aí depois passou os dias, não dava mais. Eu falei para olhar para essa daqui, olha. T115. Menos 2 da S113 mais S100. Essa aqui estava o quê? A menos 13 dias do vencimento. Quer dizer, 13 dias antes, passou 2 dias só, já não dá mais para montar essa daqui. Mas vamos olhar para esse cara aqui. Né? Esse par T115 menos 2 da S112. Vamos olhar para esse par aqui. Aqui acho que está muito claro que no 112 é o sonho, né? Isso vira pó e te sobra esse cara aqui. E se o mercado cair, a minha assunção é no 109. Né? Porque é 115 menos 112, tem uma trava de baixa de R$3, então até o 109, 108 não vai me dar problema. Eu vou ter a rolagem desse cara aqui ainda. Qualquer coisa eu faço essa rolagem tá? Então isso é meio que um treinamento, tá? O quê? Um treinamento sensorial para a gente já dar, né, a deixa do tipo, olha, é da terceira, é do 15º dia útil, tá certo? Então quando vier as semanais é do 15º dia útil, tá certo? Do menos 0,15 até mais ou menos
tá? Menos sexto, vamos colocar sétimo dia útil. Então, entre o 15º dia útil e o sétimo dia útil, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter muita oportunidade de montar o quê? Os booster reversos. Tanto os booster reversos como as faz escalando. As faz, a diferença é que você fecha aqui. Tá certo? Mas você pode só operar o booster reverso, por exemplo. Se você só operar o booster reverso, você leva uma vantagem, você pode fazer ele até um pouquinho mais longo, né? Aqui, se eu não me engano, no dia, dá para fazer da T115 com a S111. Se eu não me engano, no dia dá para fazer isso daí. Tá? Então, esse é o tipo de operação que a gente vai ter que começar a olhar mais com bastante carinho para ele, porque como você tem um período muito curto aqui, né? Efetivamente o resultado, você consegue colher muito rápido o resultado, tá? Não vai ser, claro, com certeza não é uma coisa muito tão simples assim, você vai ter que ter bastante estudo, né? E bastante expertise para ir aprendendo isso daí. Agora vamos pensar o seguinte, estamos falando de BOVA, estamos falando aqui de mais uns 8 dias úteis. Tá? Se nós olharmos, tá? Vamos pensar assim, qual que é talvez a relação matemática de risco aí. Qual que é a relação matemática aí? Qual que é a chance de você perder dinheiro? Isso é importante, porque se a sua chance matemática de perder é muito baixa, né? E você impor uma regra limitadora, a sua chance de ganhar é muito grande. Tá? Então, na Ambev, vamos fazer o seguinte, ó, Ambev, você quer fazer bolsa reverso? A Ambev dificilmente ela consegue ter o quê? Uma queda superior a 8% num exercício. Pegar o histórico dela, mais de 8% no exercício, é muito baixo. A chance é muito... Então, esses valores mudam, tá? Mas vamos supor que seja mais 8%. Então vamos lá. Então você espera cair 5 ou 6 e monta mais uma operação em que da ponta da máxima até a mínima dê mais de 8%. Quer dizer, se caísse até 8% em relação à máxima. Então vamos lá. O Ambev estava 15,50. 15,50 menos 8%, então 8% dá 1,20, 1,30. 15,50 menos 1,30 dá quanto? 14,20? Né? 15,50 menos 1,30 dá 14,20. Isso quer dizer que essa operação aqui está boa. Essa operação está boa. Por quê? A minha assunção é de 14,20 só. Então isso ajuda bastante você a tomar decisões. E quando o mercado não for propício? Ficar fora do mercado, quando o mercado não é propício, é uma arte. É uma arte. Tá? Um dos motivos, né, que me faz, né, não ter esse fascínio de chegar e falar assim, não, vou ficar dando call todo dia. Cara, se der call todo dia, eu posso dizer que 80% dos calls vão dar errado. Se você puder dar um call por semana, ou 2 por semana, quando for propício, cara, a chance de acerto é muito grande. Porque aí você está fora, você não é obrigado a ficar dando call. Eu já vi analistas, principalmente analista gráfico, falar isso, que o cara se sente frustrado. Por quê? Porque muitas vezes não é hora de fazer nada. Os medidores gráficos não te mostram nada significativo que te dá uma relação de risco e retorno boa. Mas como ele é obrigado a dar o call, né? Quem paga uma sala de sinais, então vai chegar de novo, qual que é a boa do dia, né? E você vai ser obrigado a dar essa operação. Eu não acredito que uma pessoa que dê call todos os dias, realmente aquele call, ele é significativamente vantajoso de entrar. Eu duvido, tá? Mas se você puder estudar, você pode ver qual que é razoável para você estar entrando na operação. Tá? Não que você vai acertar sempre, isso não quer dizer que você não tenha risco de perder. Claro que vai ter risco de perder, mas talvez um risco menor, tá? Um risco menor de perder. Tá? Agora vamos lá, tá? Então, isso aqui foi um exemplo, né, que foi dado, né, lá nas redes sociais, tá? Mas vamos supor que você tenha lá, né, mais uns 15, 14 dias antes do vencimento. A sua chance realmente vai ser muito grande. Né? Vai ser muito grande de vencer o mercado. Tá? Se você esperar, né, mesmo que o mercado não venha tão a favor assim, né, nem, por exemplo, no caso aí da BOVA 11, recentemente ele está difícil de cair. Tá? Mas não tem problema. Isso daqui faz o quê? Essa operação aqui, quando foi feita, você só começa a ter perda lá no 109, não é? Mas para a próxima 115. Qual que é a chance da BOVA cair, né? Esses R$6 dá mais de 5,5%. Então, por isso que é importante a gente olhar o quê? A volatilidade histórica dela.
Se ela está com a vol histórica, né? Então vamos lá, né? Pode ser até usar implícita, tá? Só para facilitar que é mais fácil você encontrar, tá? Então vamos calcular lá a vol implícita, né? A vol implícita. Então você tem lá a vol implícita. Então vamos supor que a vol implícita esteja 16%. Tá? Nesse momento aqui. Então você vai fazer o seguinte, vai pegar essa vol implícita, essa vol de 16%, e vai dividir por raiz de 252. Dá mais ou menos 16, tá bom? Então vai dar 1%. Quer dizer, isso aqui é 1% ao dia. Quer dizer, a volatilidade da bola 11, eu vou tentar 1% ao dia. Tá certo? Dá 1% ao dia. Tá certo? Aqui, né, do 115 até o 109, 115 até o 109, quer dizer, a minha assunção aqui é um 109. Então, vamos calcular efetivamente a chance de eu perder dinheiro com isso daqui. Então, 115 menos 109 vai dar R$6, tá certo? Tava 109. No momento estava 114, vai 114 menos 109 vai dar R$5, tá certo? Vai dar R$5. Eu vou dividir por, né? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar e fazer assim, eu vou dividir por 100 e... peraí, deixa eu tenho que fazer aqui a conta. Tem que dividir aqui, então, achei R$5 aqui, tá? 5 pilas. Tá? Então são 5 pilas que eu tenho que vale isso daí. Eu vou calcular isso aqui em porcentagem, tá? Então 5, né? 5 dividido por 114, calcula quanto que dá aqui. 4,8%. Então, 4,8%. Então vamos lá, ficou razoável isso daí. Tá, né? 4,8%. Então vamos lá. Agora você vai fazer o seguinte. Esse 4,8%, né, nós vamos falar o seguinte, vamos supor que a sua operação, tá, seja de, pode ser de 15 dias, né, pode ser de 15 dias, 15 dias para, vamos supor que seja de 15 dias, você vai até enterrar o chip, vai até o final de 15 dias. Tá, de 15 dias. Então eu quero calcular qual que é o meu desvio padrão para 15 dias. Então vamos lá, o meu desvio padrão é de 1% ao dia. Então, o desvio padrão, tá? Vou colocar aqui sigma, né? Sigma para um dia. Né? Aliás, você tem lá no site da Bolsa, porque a volatilidade ativa, ele vai te dar tanto a vol é isso daqui. E o desvio padrão é isso daqui. Tá? Esse aqui é o desvio padrão, tá? Esse aqui é o desvio padrão. Aqui você não vai precisar fazer esse cálculo, tá? Aqui eu só estou mostrando o cálculo, só para você ter uma noção de qual que é a sua possibilidade efetiva de perder dinheiro nessa operação estatisticamente. Tá certo? Estatisticamente. Ou seja, se você fizer isso durante vários anos, qual que é a chance de sair vencedor? A sua experiência matemática. Então, o desvio padrão de um dia é 1%. Tá? Qual que é o desvio padrão de 15 dias? Então é o seguinte, quando você quer saber o desvio padrão para uma data X, quando você quer 252 dias, eu tenho de um ano. Então, quando eu tenho de um ano, né, isso daqui, essa volatilidade aqui é de um ano, tá? E eu quero saber que é um dia eu divido por raiz de 252 dias úteis. Aqui são 15 dias úteis, então eu vou pegar esse 1% e multiplicar por raiz de 15. Tá? Vamos multiplicar por raiz de 15. Vê quanto que dá isso daí. Raiz de 15 vai dar 3,8, 3,9, tá? Então dá 3,9%. Dá 3,9%. Agora me fala uma coisa, 4,8% é o total. Então eu tenho que calcular quantas vezes que é o desvio padrão dele. Tá? Então aqui vai dar mais ou menos o quê? Quer dizer, eu posso perder até 4,8% que eu não perco. Tá? Cai até 4,8% eu não tenho perda. Então eu quero saber qual que é a minha faixa de ganho. Então eu vou pegar esse 4,8%, tá? E dividir por 3,9%. Deixa eu só falar uma coisa, tá? Eu retirei esse cálculo de um sangaku, tá? Sangaku são os seguintes, são mosaicos japoneses, né? São os mosaicos japoneses, só que assim, você está vendo que não tem fórmula aí. Então, eu tirei isso daqui, não é exatamente esses dados aí, mas tem um sangaku, né, de estatística.
No Sangá, isso foi feito no século XIX, isso daí, né? Sangá são o seguinte, são os quadros em mosaico, tá? Olha só que fantástico. Em mosaico, os japoneses fazem, né? E é um negócio fantástico, eles tratam cada problema de matemática como único. Então, por exemplo, como é que calcula o volume do tronco, né? Bom, quem souber dar o volume do tronco de cone de cabeça aí, né? Pode pegar um doce, né? Mas ninguém vai lembrar, né? Então é o quê? O volume do tronco é H sobre 3, né? Que multiplica, né? Abre parênteses, né? A área, né? A ao quadrado mais R ao quadrado mais R ao quadrado vezes raiz de R mais R. Enfim, tem uma fórmula lá, né? Do tronco. Mas no Sangaku ele é explicado como é que se chega, né? Como que se chega no resultado. Então isso aqui é um Sangaku de estatística, ele explica como chega no resultado, mas ele não usa a fórmula. Então o que nós estamos fazendo? Estou tentando explicar, então. Quando é para um ano, você quer saber para um dia, você faz essa conta. E ele te dá o nome de desvio padrão aqui, né? Tá bom? Tá. Na verdade é o seguinte, esse cara aqui também é um desvio padrão. É que chamam de bom, mas ele não é um desvio padrão, é um desvio padrão para um ano. Esse é o desvio padrão para um dia, uma medida de dispersão. E aqui eu tenho um desvio padrão para 15 dias. Então eu vou pegar e fazer a divisão. Então vai dar quanto? Vai dar 1, quanto, hein? 23. 1,23. Agora, né? Tem até, acho que até tem forma para isso aí, você vai fazer o seguinte. Então quer dizer que ele pode cair até 1,23 que você vai começar a perder dinheiro. Você cai mais do que 1,23% lá, tá certo? Então agora você vai pegar, vai lá na tabela da curva normal. Então quanto que eu posso perder? Como que é a tabela da curva normal? Aqui é 0, tá? É uma média 0, e aqui ele pode cair em 1,23, não é? Então menos que 1,23, tá certo? E aí tem o que? Tem aquela curva lá, né? Bom, então vamos lá, né? Assim, quem é que fugiu da aula de estatística? Bom, estatística é fantástica. Você tem estatística na medicina, tem estatística 1 e 2 na farmácia bioquímica, tem estatística 1 e 2 na biologia, enfermagem também tem estatística, sociologia tem estatística. Quem é que fugiu da estatística? É um negócio incrível. As aulas de estatística lá na USP era incrível. Quando você ia assistir na faculdade de estatística, um mundaréu de gente num anfiteatro gigante, aquele anfiteatro tinha umas 150 pessoas, aí você olhava para o lado, o que fazer? Eu sou da veterinária, eu sou da sociologia, eu sou da pedagogia, você vê tudo que é faculdade, né? Então, claro, o pessoal da estatística, das ciências, matemática e estatística, mas a maioria é assim. Então o que acontece? É menos 1,26 é o que você pode cair para você não ter. Então você tem que achar qual que é essa área aqui para você perder, é a área que você perde dinheiro, tá certo? Então se você pegar a curva normal padronizada, ele vai te dar o quê? A curva normal padronizada, quando você pega lá ele vai te dar essa área aqui, olha, essa área em relação ao quê? Ao centro, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, vai lá, né? Vocês vão lá vai lá no Google mesmo, né? Vai lá no Google e coloca lá curva normal. Escreva lá, curva normal. Curva normal. Vai lá e coloca lá, curva normal. Curva normal. Tá. Vai lá e escreve lá, curva normal. E aí vai aparecer umas tabelas. Aparecem umas tabelas. E você vai lá na tabela e procura lá, né? 1,23. Para gente saber qual que é o número que está aqui. Então vai lá no imagens. Vai em imagens, e aí vai curva normal. Coloca lá, curva normal. Ou tabela normal, né? Aí você vai lá em imagens. Não, quem for assim, quem gosta do Excel, não, pode colocar isso no Excel, vai funcionar também. Tem 1.2 e 1.3. 1.2 e 1.3. Ah, não. Tem 1.2 aqui. Sim, tá? Você tem aqui, ó. Você tem 1.2 aqui. Tá? Mas aqui você tem outros valores. 0, 1, 2 e 3. Você vai pegar esse cara aqui, ó.
Ah, entendi. Nossa, finalmente, já pode voltar lá para a faculdade e falar, professor, eu quero fazer de novo aquela prova de estatística lá. Nossa. Dessa vez eu vou tirar 10 nessa prova aqui de curva normal. Então é 0,3907. 0,3907. 3907. 0,39. Ah, tá. Então quer dizer que essa área aqui é de 39%. Certo? Porque ele mede do miolo para cá. E como ele tem simetria, quer dizer que para cá é 39%, né? E para cá toda essa área aqui é de quanto? De 50%, né? Meio a meio. Tá? Então ele mede daqui até aqui. Então quer dizer que a minha chance de perder dinheiro é só de 11%. É por isso que aquilo funcionava. Por isso que aquele game da Telemar funcionava. Mas ele funcionou até, graças a Deus, a Telemar sair. Né? Porque depois talvez não funcionasse. Porque ele chegou a dar uma puxada muito forte, depois caiu um monte. Na época eu já não estava mais operando. Tá? Então se veja aqui. Né? Então quer dizer, quando isso aqui já é um trade, tá? Já é um trade estatístico. Você fala assim, como eu preciso saber de estatística? Olha, assim, se eu pegar um MEB, por exemplo, você usar esse critério do booster reverso, a sua chance para ele ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Aqui eu estou falando, de um universo razoavelmente longo, de 15 dias. E se você reduzir isso para, por exemplo, olha, eu treino, né, somente os 5 primeiros dias, por exemplo. Só que raiz de 5 é 2,23. Raiz de 5 não é 3 pontos, raiz de 5, né? Tá? A raiz de 15 é 3,9, mas o raiz de 5 é 2,2 só. Quer dizer, se isso fosse 2,2, isso iria para quanto? 2 e tralalá. Se você pegar o número 2 e pouquinho, você vai ver que essa área aqui é de 47% mais ou menos. A sua chance de perder é de torno de 3%. Então, você não vai estudar estatística para treinar isso daí. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem uma vantagem matemática, e você repete o processo por um longo prazo, você consegue vencer o mercado. Né? Mas também toma cuidado com isso daí. Tá? Então, mais ou menos o critério é o seguinte: você vai montar um booster reverso, olha a assunção. Tá certo? Olha a assunção que você está tomando. Se a sua assunção que você está tomando é uma assunção que é razoavelmente razoável, quer dizer, está longe de acontecer, a sua chance de ganhar é muito grande. A sua chance de ganhar ela é significativamente grande. Tá? Porque aqui no caso, quando você faz o booster reverso, você tem o quê? Tem uma vantagem muito grande de delta. Até uma determinada movimentação de delta, você ainda tem o quê? Tem um ganho significativo. Você só começa a perder a partir de uma outra movimentação de delta. Tá? Ou seja, o mercado ele tem que realmente mexer muito forte para você começar a perder. É que a prova está um pouco ruim para fazer essa análise, porque ele subiu demais. Mas quando ele estava na faixa, lutando lá entre 102 e 103, vai para o 105, volta para o 102, você vê que realmente você começa a sentir que, olha, parece que lá no 102, 101 estava tendo um suporte forte e no 105 também. Então, quando você percebe isso, também ajuda. Mas quando você está livre de qualquer viés, né, eu acho que uma análise dessa seria razoável. Tá? Mas também volta aquele, não dá para você colocar todas as fichas no mesmo jogo, no mesmo game. Tá? Se for fazer isso, por exemplo, em vários ativos, né? Por exemplo, assim, olha, eu quero fazer esse tipo de operação, não só por exemplo, na Ambev, por exemplo, eu também quero fazer na Petrobras quando ele cai muito, eu quero fazer também, como na Vale, acho meio perigoso, mas, por exemplo, eu quero também fazer no Itaú, na Itaúsa, por exemplo. Eu acho que vai funcionar assim. A sua chance, né, efetiva de vencer o mercado, né, ele aumenta na medida que você também dá uma aumentada na sua pulverização, na sua diversificação. Porque se você ficar somente num só, né, realmente o risco, né, aumenta bastante. Desculpa aí. Tira a foto aí
Tira a foto. Bom, mas também tem tem a gravação aí, tá? Vai. Sabe que eu às vezes acontecem alguns fenômenos que a gente não consegue explicar. Assim, tem muitos fenômenos que acontecem no dia a dia, mas você não consegue explicar direito. E muita gente fala assim, isso não tem explicação, isso aqui não tem fundamento científico, qualquer coisa do gênero. Tá certo? Então, é fácil você, uma coisa que você olha assim, você já não gosta muito daquilo lá, e fala que aquilo não tem fundamento científico, e de fato você não tem uma explicação científica. Tá? Mas acontece, repete, blá 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 blá. Bom, depois que a gente vai ficando mais maduro, vai, a gente já começa a olhar diferente. Hoje, quando eu vejo uma coisa que para mim não faz muito sentido, eu falo, isso aqui não está legal, hein? Isso aqui não está legal, né? E eu prefiro ter uma outra, vamos dizer, eu prefiro ter um discurso menos radical. Isso aí não tem fundamento científico. Não, eu prefiro dizer, olha, eu ainda não consegui achar o fundamento científico disso. Porque todas as coisas que dão certo por um bom tempo, ele tem que ter alguma explicação que colabora com aquilo. Não precisa ser uma explicação 100% racional, mas que de alguma forma funciona, tem que aceitar. Então, depois de passar todo esse tempo, eu fui estudar mais a fundo aquelas operações de 2004, de 2000 e não sei quanto lá, 2005, 2006, e eu percebi que todos eles tinham uma experiência matemática muito a favor. Estatisticamente, eles eram quase perfeitos para aquela, vamos dizer assim, para aquela situação, para aquele momento histórico, eles eram operações quase que perfeitas. Só que na época não tinha essa noção. Você vê, né? E como eu falo, toma cuidado. Quanto mais conhecimento você tem, mais cuidado você tem que tomar com o fenômeno que acontece na nossa mente. É um bug que dá na nossa mente, que é a certeza da razão, a certeza do domínio. A certeza do domínio, a certeza da razão, ele é o maior flagelo. Todo mundo que eu conheço que quebrou, eles falam o seguinte: no dia anterior à queda, eu tinha certeza que eu estava com a razão. É uma coisa terrível. A certeza da razão seja talvez um dos maiores flagelos. Mas o que está acontecendo aqui? Esse povo está me sabotando. Mas tem que ter alguma explicação. O que está me sabotando? O que acontece nesse setor? Será que não limpou a ponta Está em excesso. Não limpou a ponta do coisa dele? Pode ser. Se alguém limpou a ponta de algum. Foi o Suzão. Não, tá. Eu acho que pode ter sido realmente alguma ponta, né? Ó. E ficou algum excesso aqui. Ficou mais ou menos. Aqui, deixa eu ver se não tem mais nenhum ponto de sabotagem. Ó,
Então a gente já começa, né, a ter uma visão talvez um pouquinho diferente de que quando alguém fala assim, mas é uma questão de sorte, bolsa precisa ter sorte, não sei, tá? Eu acho que precisa ter um pouco de sorte sim, tá certo, né? Tem alguns fatores sim, tá? Tem uma coisa que para mim ainda é um mistério, que para mim é um grande mistério, tá? Sabe que depois que consigo entender, né, por que entre 2004 e 2006, 2005, até metade de 2006, né, por que tudo aquilo dava certo? Isso porque era bem precário o negócio, era muito precário mesmo. Por que aquilo dava tão certo? Mas teve um momento que deu errado. Em maio de 2007 deu errado. Errei lá uns negócios, entreguei uma boa grana para o mercado, mas depois acabei recuperando. Tal. Mas aquilo já tinha acendido um alerta. Tem alguma coisa que não está bem aí. Alguma coisa estava errada, tá? Alguma coisa estava errada, né? Isso pesa, né? A gente começa a ficar pensando o que estava acontecendo. Existe uma tendência, né, quando nós começamos a operar, de fazer, né, de aceitar ganhos decrescentes. Só que a gente não vai percebendo isso. Quem opera o VIX, vendido em VIX futuro, um dia vai quebrar. Não sei quando, mas um dia vai quebrar. Todos os caras que quebraram no VIX, foi em 2008, teve uma grande leva de fundos que quebraram, tá certo? Mas em 2020 foram poucos. Mas no dia 5 de fevereiro de 2018, uma galera, um monte de fundo quebraram operando no VIX. Então vamos tentar entender por que eles quebraram. Porque existe uma tendência natural das pessoas aceitarem cada vez mais riscos por valor menores, por ganhos menores. Eu vou te dar um exemplo. Varejo. Olha, eu lembro, tá? Quando eu era criança, cara, tinha loja que você ia comprar um tênis que estava R$300, 300 cruzeiros na época. Tinha uma outra loja vendendo por 180. 40% de diferença. Os dois sobreviviam. Incrível, os dois sobreviviam. E aí, quando tinha lá, era bem novinho, né? Tinha uns 12 anos, nunca teve grana. Em casa nunca teve grana, era tudo comprado. Eu peguei um dia, né, tinha lá um colega que morava lá em Mariporã. E aí, a turma do judô foi lá para Mariporã. Né? Era o pai dele, era bem de vida, né? E ele treinava judô aqui aqui em São Paulo, né? Porque ele estudava aqui em São Paulo, morava com os irmãos. Aí, umas férias lá, passar uns dias lá em Mariporã. Né? Como aí? É aquelas brincadeiras de moleque, né? Aí tipo assim, né? Qual que é a brincadeira de moleque tipo na minha época? Era apertar a campanha e sair correndo. Aí chegou lá em Mariporã, a gente pensou em fazer a mesma coisa e não dava, porque as casas não tinham campainha, gente. É outra realidade, tá? Bom, mas aí a história vai. Aí eu comecei a olhar os tênis lá e falei, nossa, mas os tênis aqui são tão mais baratos, né? Só que quando a gente é criança, a gente não tem muita noção. Mas Mariporã é razoavelmente perto daqui, é muito perto de Mariporã, mas perto daqui a Fernando é rapidinho, né? Já fui várias vezes lá comer pizza lá, tem uma sorveteria super boa lá, e tem lá acho que é o Pico Olho d'Água, né? Eu gostava de passear por lá. Bom, enfim, tá. E aí, quando a gente terminou lá o negócio terminou lá o evento, o que aconteceu? Aí tinha lá era de manhã e a gente tinha que voltar. Eu voltar para São Paulo. Aí não sei o que aconteceu, faltou vaga de carro. A gente não foi assim, foram vários pais, né, dos alunos lá do judô, né, foram lá, se não me engano, foram 7, 8 carros na ida. Né? Aí na volta, acho que tem gente voltando, faltou lugar para voltar. Aí eu e mais dois cantos, não, vamos fazer uma sem ser, não tem problema não. A gente se vira para voltar. A gente pega aqui, né, aí era de manhã, né, no sábado de manhã. Não, a gente não tem problema, a gente pega aqui, era férias, né? A gente pega aqui o ônibus e tal, né? E a gente era bem moleque, né? A gente foi fazer o seguinte. Gente, vamos fazer o seguinte, pegar aqui, vamos pegar aí para outros lugares. Aí não sei o que rolou, a gente teve uma brilhante ideia de pegar o ônibus até Jundiaí. Mas era de manhã, não tem
não era tão perigoso assim, né? Aí eu fui lá para Jundiaí, pegou demais, pô, tem um monte aqui para Jundiaí, que legal. Nada a ver, né? A gente pegou e foi para lá em Jundiaí. A gente sabia que tinha trem de volta. Enfim, a gente ficou andando lá e foi que a gente percebeu o seguinte, que assim, cara, aqui os tênis eram muito mais baratos, né? E eram outras marcas, né? E foi aí que eu montei o meu primeiro negócio. O meu primeiro negócio. E foi o seguinte, lá tinha umas 2 fábricas de tênis lá em Jundiaí, comprava o tênis lá, que custava... Cara, era muito barato. Eu lembro que na época, o Bamba custava 300 cruzeiros na época. O Bamba. O Congo, acho que era 250. Só que lá, o tênis lá que era completamente diferente, custava 100, 80 cruzeiros na época. Eu falei, cara... Aí eu peguei, né, eu tinha um dinheirinho no bolso, peguei e comprei, fui lá na fábrica e comprei um tênis lá. Aí eu tinha comprado 2, comprei 2 tênis lá. É o dinheiro que meu pai tinha dado pra gente passar uns dias lá em Mariporã, eu não tinha gastado nada, né, comia lá na casa do meu pai, comprei 2 tênis lá. Aí eu fui com um deles lá pra escola, aí o pessoal, nossa, mas você tem chegado, cara, nossa, que legal, né? Ó, cuidado, que seu pai não vai pegar esse tênis aí, né? Aí zoando assim comigo, né? Aí eles falaram assim, quando você comprou? Não, comprei, eu viajei, comprei e tal, né? Só que naquela época, a informação era tão ruim que não chegava. Cara, a fábrica era em Jundiaí, o cara não chegava em São Paulo. E aí o que aconteceu? Cara, aí ele falou, quanto que é esse tênis? Eu te faço pelo preço do Bamba. Era 300. Cara, não, eu vou falar com meu pai, amanhã eu compro. No dia seguinte eu consegui vender aquele tênis lá, que eu tinha reservado. Eu até vendi o meu que estava usado. Aí naquela semana eu voltei lá para Jundiaí com um amigo e falou, vamos lá na fábrica comprar mais tênis lá. Aí compramos 5 tênis lá. E ele era um cara assim, já tinha ele morava assim, eles moravam num bairro bem melhor, né? Morava lá no Jardim América, sempre que estudava naquela escola municipal que eu estudava no Campus Sal. Ele pegou, ele até só comprou um para ele usar. Eu falei, não, nossa, deixa esse negócio para você, né? Eu não quero competir com você, não. Eu fazia uma grana, isso daí não era um negócio absurdo, então não dava para carregar muitos tênis lá no trem, que até era perigoso ser assaltado, assim, né? Mas enfim, tá? Então o que acontece? No passado, né, o varejo dava muito lucro de 50%. Aí o que aconteceu? Começou a concorrência e cada vez mais a margem menor. E o custo de operação maior. Mas isso não é só, é em todos os setores. Então quando eu falo que o cara vai quebrar operando o VIX, eu falo isso. Porque o que acontece com o VIX? Quando o VIX ele começa a cair, fica o ganho é cada vez menor e o cara aumenta o lote. E foi isso que quebrou lá no dia do dia 2 para o dia 5 de fevereiro de 2018, os fundos quebraram por causa disso. Porque se ele operava vendido em, por exemplo, 100 contratos, ele conseguia ganhar no carrego, por exemplo, $1 por contrato no carrego, por exemplo. Então ele estava bom. E aí, quando o VIX está muito baixo, no primeiro momento, o lucro é muito bom do carrego do vendido, e depois ele vai piorando. Depois de 7, 8 meses, esse $1 talvez caia para 70, 60, 50 centavos. Então você imagina o cara, né, com o escritório, né, na melhor avenida de Nova York ou na ilha de Manhattan. Precisa pagar a conta. Ele aumenta o lote para manter o nível de ganho. É isso que quer o pessoal no VIX. O DI é a mesma coisa. Quem opera o DI e precisa pagar a conta com o DI, eu não sei quando, mas um dia vai quebrar. E o que acontece com a curva de DI? A curva de DI tem um pulso. Tá? Então, por exemplo, o DI de 2017 com 2020, em 2013, ele tinha um pulso que acontecia o seguinte. Tá? Ele abria, né, você comprava uma do DI 20 e vendia 2 da 17. Tá? Você não botava dinheiro, você só arbitrava a curva. Ele dava mais ou menos 180, 200 pontos de diferença. Só que ele abria para 200, 210 e fechava para 170 no mesmo dia. Então estamos falando aí de 40 pontos de DI. Isso dava para cada 5 contratos, coisa aí em torno de 6, 7 mil reais de day trade, quem conseguia pegar o ciclo. E aí o que aconteceu? Né? A maioria dos fundos que operavam o DI, operavam esse pulso do DI. Só que esse pulso ele foi reduzindo. Hoje, você conseguir com 5 contratos, né? Você conseguir ganhar, né, 6, 7 mil reais com lote mínimo. Agora é de 1 em 1, mas antes quando era de 5 em 5, então de 5 em 5, você poder ganhar alguma coisa hoje,
né? Você não basta operar 5 contratos, 5 com 10. Você tem que operar mais ou menos de 50 com 100, quase 10 vezes mais. Então, olha a chamada de margem e a exposição ao risco. Então, é por isso que quem opera o DI precisa pagar a conta com o DI. É o que eu falo, não sei quando, mas uma hora vai se quebrar. E o contrato é 100 mil, né? É 100 mil cada contrato. Cada contrato. Cada contrato, antes era de 500, o mínimo era 500. Então o cara vai falando de 5 milhões, 50 seria 5 milhões. Meu Deus do céu, se você pegar 50 por 100 contrato, você está tomado em 25 milhões e vendido em 100. Quer dizer, você tem risco patrimonial aí, não tem jeito, né? Tá? Então, quer dizer, essa questão, quer dizer, cada vez menos dinheiro na conta e mais risco. E mais risco. Infelizmente é isso aí. Tá? Então vamos voltar aqui, né? E se eu quiser, ao invés de operar somente booster, fly escalera, a fly escalera é melhor. A fly escalera é melhor. A fly escalera é melhor. Mas vale as mesmas condições do quê? Valem as mesmas condições do booster. Você tem que calcular lá o risco envolvido, tá certo? Tem que calcular lá o risco envolvido. Tá? É mais ou menos a mesma coisa, não muda muito, tá? Mas vamos lá, né? Qual que é a vantagem da fly escalera? É que ela chama bem menos margem. Ela chama bem menos margem. Então a gente estava falando lá, né? A questão a questão lá do risco também não muda muito. E só diminui, tá? A questão probabilística do ganho ou da perda. É que no evento de cauda você não se machuca tanto. Tá? No caso da fly escalena, tá certo? Então vamos supor, nessa fly escalena, por exemplo, que a gente chegou a comentar, né? Quando a gente fez lá uma aqui da T, né? T 115, né? Menos 2 da S 113, mais, né? S 100, tá? Vamos ver quanto que é o delta estrutural disso. O delta estrutural disso ele é elevado. O delta estrutural disso de quanto que é? Como você... Opa, aqui é 112, tá? 112. A 113 aí ele é mais 112. A 112, é certo? 112. Então, quer dizer, o delta estrutural dele, né, fecha no 109, e o delta estrutural dele é menos 9. Quer dizer, teoricamente você pode perder até R$9 aqui. Você pode perder R$9. Então, aparentemente, você fala assim, poxa vida, mas aí a minha chance de ganho aqui, não sei se é muito boa, né? Pois é, né? Pode ser que você pense assim, não é muito boa. Não é muito boa, tá? Não é muito boa. Mas vamos pensar o seguinte, eu falei, a gente fez um cálculo lá que era 11% de chance de perder, não é? 11% é de perda. Tá certo? 11% é a chance de perda. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 11% e multiplicar por 9. Não é 9 reais, é por menos 9. Então nós estamos dizendo que é de menos 0,99%, menos 0,1 real. Quer dizer, a sua perda matemática, caso ele dê errado, a esperança é de menos 1 real. Só que você tem quanto? 89% de chance de ganhar, não é? Foi isso? 89%, né? 89%, tá? De chance de ganhar. Então você tem que calcular qual que é o mínimo que você tem que ganhar por fly escalena para compensar o risco. Tá certo? Quer dizer que os 89% tem que dar quanto? 99 centavos, né? Os 89%. Então, agora, a conta que acho que quase ninguém faz, né? Como é que eu faço? Que número que tem que ser aqui para que 89% seja os 99 centavos? Quando a gente faz naquela calculadora convencional, né? Como é que a gente faz para calcular a porcentagem? R$500, quanto que é 20% de R$500? O que a gente faz? 500 vezes 20%. Né? Alguém já pensou, por que não dividir por 20%? Porque na calculadora convencional a gente faz isso, não é? 500 vezes, né? Então quando eu quero saber, né? Então vamos lá. Então vamos clicar na calculadora, né? Agora não é mais 1,99, né? Vamos lá, calculadora, tá? De 9,99. É uma calculadora bem simples, tá bom? Então para eu calcular a porcentagem, então vamos lá. Quanto que é 20%, né? 20% de 120, né? Qual que é a conta que eu faço aqui na calculadora? Eu pego 120
vezes 20%, não é isso? Que dá 24. Isso quer dizer que 24 é 20% de 120, não é? 24 é 20% de 120. Sim. Tá certo? E se eu fizer isso? E se eu passar isso para cá dividindo? Então quer dizer que 120 é igual a 24 dividido por 20%, não é isso? Passei dividindo. Então se eu vou na calculadora e faço isso, 24 dividido por 20%, eu vou encontrar um valor X, cujo 20% dele é ele. Ou seja, se eu coloco 24 dividido por 20%, quer dizer que eu estou querendo achar um número em que 24 representa seus 20%. Tá? Então aqui na calculadora convencional, tá? Aqui que eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui a calculadora de 4 operações e eu vou pegar o quê? 0,99 e vou dividir por 89%. Tá certo? Então vai dar quanto? 1,1, não é isso? 1,11. 1,11, tá? 1,11. Então conseguimos chegar o quê? Num modelo de trade, né, que pode ser muito vencedor. Tá? Então sabemos que a nossa esperança matemática de perda é de 99 centavos, ou seja, é de R$ 9,00 em 11% das vezes. Essa é 11% das vezes, é de R$ 99,00. Mas o meu ganho tem que ser no mínimo de 1,11 nas vezes que eu ganho. Então a minha fly escalena, nesse caso aqui, tem que pagar mais de 1,11. Tá certo? Tem que pagar mais de 1,11. Então, apesar desse cálculo parecer ser um cálculo estatístico meio chato, tá? Então, aquele cara que ele entra numa fly escalena e ganha 20 centavos e cai fora, esse cara no longo prazo ele vai ganhar? Provavelmente não, porque no dia que ele levar uma conca, ele vai ter que pagar tudo. Tá certo? Né? Então, quer dizer, a gente já conhece, tá? A gente já conhece a nossa fly escalena. Aquele quarto princípio de Anaka que diz o seguinte: cada estrutura é um elemento. Mas por trás disso está dizendo o seguinte: entenda o seu elemento. É só um elemento, só tem que saber como é que aquilo funciona. Tá? Então, numa fly escalena, nesse caso aqui, nós já sabemos. Isso aqui são só valores de referência. Nós já sabemos o seguinte: tá? Nessa fly escalena, eu tenho que ganhar pelo menos 1,11. Mas o 11 não mata, não sacia o meu o quê? O meu risco. Porque algum dia eu vou ter que pagar esses R$9,00 aí. Então qual que seria a solução? Talvez aumentar isso daqui e fazer essa fly escalena ser maior. Tem que ser bem maior essa fly escalena. Tem que ser talvez com um potencial de, talvez aqui, eu não posso assumir no 109, tá? Tem que assumir talvez no 108, 107, jogar o risco lá para baixo. Tá certo? Mas também eu posso melhorar isso de outra forma, tá? Eu posso melhorar isso através do quê? De um critério analítico, de uma imposição analítica. Vamos supor que eu falo o seguinte: olha, aqui é como se eu fechasse o olho e falasse assim, nesse momento eu quero entrar. Tá? Quer dizer, estava no 114, tá certo? Se eu não me engano, o nosso exemplo estava no 114 e fizemos as contas e chegamos, tá, naqueles 11% lá de potencial de perda, fica bom, tá? Posso fazer o seguinte: eu posso ser mais criterioso. Eu posso falar o seguinte: eu só entro numa fly escalena depois já caiu 5%, por exemplo. Então, aí a partir desse conhecimento, então nós já sabemos, para essa condição, tá? Eu vou ganhar bom, aqui praticamente eu ganho de 9 para 1, né? Ganho 9 vezes e perco 1. Então, só que nessa vez que eu perco, pode ser grande. Então eu posso impor o quê? Nós vamos começar a impor o quê? Restrição. Colocar restrição analítica. Então, um exemplo de restrição. Só entro, né, depois de cair 5%, por exemplo. Não,
enquanto não cai 5% de um ponto, tá? Um ponto de uma pasta, eu não entro. Isso já ajuda. E aí o que acontece? A gente não começa a perder quando cai mais de 5%. Tá. Se eu esperar ele cair 5, 6% e ainda jogar mais para baixo a minha assunção, qual que efetivamente é a minha assunção? É quase 10% para baixo em relação a uma referência. Então isso ajuda você a ter menos perdas. Tá? Então lá na Telemar era muito claro. Até 33,50 eu compro a 36 e vendo a 38. Então existiam critérios. Tá? Claro que aquele critério lá um dia podia dar errado. Graças a Deus não deu. Senão talvez eu estivesse devendo. Aquela vez nem ia quebrar filho. Eu só dever só essa encarnação. Não ia dever a outra ainda. Mas já teve momentos que a coisa podia estar feia. Eu até lembro, né? Quando a gente tinha atingido lá $1 milhão, né? Aí a minha noiva lá, assim, agora não tem mais desculpa. Você fica com essa desculpa de não vai querer parar. Eu falo o seguinte: vamos pedir pro dono do cassino contar as fichas e vamos embora. Se daqui a um ano, se quiser voltar, pode até voltar, mas vamos fechar, contar as fichas e vamos embora. Aquilo acho que foi a melhor coisa. Porque provavelmente nos momentos seguintes eu teria alavancado muito mais, não sei o que ia acontecer, mas quando a sua alavancagem ela é desordenada, em algum momento vai dar muito errado. Tá? Agora, à medida que você começa a estudar mais, começa a entender até mesmo, né, envolvendo, né, conhecimento estatístico, o que vai começar a acontecer? Você vai começar a ter cada vez mais autoconfiança nas operações. E aí você tem que tomar cuidado, tá? Mantenha o norte. Por isso que esse aumento muito grande da BOVA aí, devido ao desvio padrão, as tesourarias já começam a olhar e falar o seguinte: olha, desviou 2 vezes o padrão da BOVA. Existe uma grande chance de grandes tesourarias começarem a descarregar lotes muito grandes. Não? Isso é bem por causa possível. do desvio padrão. Por causa do, eles olham muito o desvio padrão. As tesourarias muito grandes, eles olham ao longo de um período, de um mês, o desvio padrão. Agora, se ele acumular aí por muito tempo, vai ser a nova referência. Vai ser a nova referência, tá? Agora tem que tomar cuidado, como eu falo, começa a conhecer mais sobre o ativo, mais ferramentas, cuidado com a certeza da razão. Então, cada vez que você avança, tá? Eu acho que o booster reverso é excelente, para ganhar dinheiro quase sempre. Mas aqui, você vai ter que pensar numa faixa escalena, porque se você aumentar o lote, você tem que ter uma limitação de perda, caso o mercado venha a conta. Tá? Mas isso não tira o cálculo, né, desse risco, né, desse risco estrutural. Assim, mas a bolsa ela não segue o padrão estatístico. Ele segue sim. Ele segue um certo padrão estatístico. Tá? Então acho que é importante, né? É uma parte assim que eu não entro muito na questão, mas acho que vale a pena nesse caso aí. Tá? Então é isso, né, gente? Vamos tomar um café. Vocês voltam aqui em 15, né? Tá? Então vamos lá, né? Voltar aqui em 15. Tá, vamos tomar um cafezinho aí, né?